Esse vídeo é uma grande linha do tempo da arte, enquanto eu explico para você como ela foi vista ao longo da história até os dias de hoje. A pesquisa desse vídeo inclui referências do livro A História da Arte, do Gombrich. Um livro aí bem conhecido por todos os amantes de arte, você com certeza já ouviu falar dele ou já leu ele. Então vamos começar do início. O início é a pré-história, obviamente. Nos primórdios da humanidade, a arte tinha uma função de comunicação. Os desenhos tinham o papel da escrita naquela época, antes da escrita existir, porque os seres humanos se reuniam em suas cavernas e contavam histórias e usavam os desenhos nas paredes das cavernas para ilustrar essas histórias. Desde o início, a arte ela tem um caráter representativo. Logo, isso foi evoluindo para certas crenças que aquelas pessoas tinham de que, por exemplo, se elas se desenhassem obtendo sucesso em uma caçada, então isso traria boa sorte para o momento em que estivessem caçando. Na sequência, o ser humano começou a produzir amuletos, máscaras e utilitários, ou seja, a arte e o design meio que nasceram juntos, já que a gente está falando de representação e comunicação. Porque, além da produção desses utilitários, eles não eram simples utilitários. Eu falo de cerâmicas, né? O que a gente conhece hoje como pratos, panelas, talheres, entre outros, ferramentas de caça, não eram simples ferramentas, não eram vistas apenas como ferramentas. Aquelas pessoas dedicavam tempo também para decorar essas ferramentas. Então, a invenção de padrões de produção artesanal também aconteceu aí. Então, recapitulando, na pré-história, a arte ela tinha um caráter de comunicação, representação e, por último, de decoração. Já na Idade Média, ainda com esse caráter representativo, isso acompanha a arte ao longo de muitos e muitos séculos de existência. E eu acredito que até hoje é muito difícil a gente desfazer essa ideia da arte como apenas como uma representação, no sentido mais do realismo. Existia quase um padrão e uma métrica para se fazer arte naquela época. Não que no futuro e no presente, hoje, isso ainda não exista. Então eu arrisco dizer que é um resquício dessa ideia meio medieval, assim, da arte ter uma forma. Ela precisa seguir uma forma, ser assim ou assado. Então, na Idade Média, se aproveitando desse caráter representativo, a igreja fez com que as artes servissem apenas para representar histórias bíblicas, santos, coisas que a beneficiassem. Então veio o Renascimento, e eu acredito que foi o pico assim da representação na arte. Porque o que acontece? Tendo esse desvínculo com essa desvinculação com a igreja e o humano virando o protagonista, então os artistas começaram a prestar mais atenção em si mesmos, na humanidade, nas características humanas. Então, é aí que eles são contratados para pintarem afrescos, murais e retratos. E por muito tempo, os artistas sobreviveram dessa forma. Eles eram vistos, assim como hoje em dia nós vimos
os fotógrafos ou mesmo os pintores de parede. Eles iam fazer seu trabalho de pintar afrescos nas casas das pessoas como se eles fossem pintores de parede. Não existia, bem dizer, esse caráter do artista como alguém que é iluminado, alguém que é genial, que tem um dom diferente dos outros. Eles eram pessoas comuns que trabalhavam, faziam trabalhos comuns para a época. Hoje, após eu frequentar a universidade, sei que esse estilo de arte a gente continua chamando de arte acadêmica, que é geralmente essa arte que segue métricas, que tenta representar o máximo possível a realidade, uma arte muito realista, às vezes hiperrealista. Todas essas métricas que a gente usa quando vai aprender a desenhar um corpo, quando vai aprender a fazer um desenho de perspectiva, todas elas, a grande maioria delas foi desenvolvida nessa época, em que o ser humano estava muito focado na sua própria história, no seu próprio desenvolvimento. Foi quando outras áreas da arte começaram a se desenvolver, como, por exemplo, a arquitetura, que é uma coisa extremamente prática e matemática. Então, podemos fazer essa relação do porquê a arte virou uma coisa mais prática e mais métrica e mais matemática mesmo. Essa questão da proporção, da simetria, da harmonia. Porém, houve uma grande ruptura que muitas pessoas não sabem quando pensam em arte, que a fotografia ela é contemporânea à pintura, a óleo. Foram duas coisas que foram inventadas basicamente na mesma época. É claro que a fotografia se desenvolveu muito para chegar perto do que nós conhecemos hoje, e isso levou um tempo. Mas assim que a fotografia alcançou o seu ápice, as pessoas não precisavam mais de retratistas para pintarem retratos das suas famílias. Esse trabalho foi substituído pelos fotógrafos. E é aí então que a arte sofre uma ruptura, como eu comentei, que a gente absorve, entende, estuda e aplica até os dias de hoje. Então foi ali por volta do início do século XX que começaram as vanguardas artísticas. Nós as conhecemos também como vanguardas europeias, mas particularmente eu acredito que essa interpretação é um pouco errada, porque ao redor do mundo muitos artistas estavam pensando a mesma coisa. Então, não vamos deixar esse mérito somente para a Europa, porque em outros lugares os artistas também estavam pensando em como subverter essa qualidade mais acadêmica e realista das artes visuais. É aí então que um artista muito importante para a história da arte, eu dou esse mérito a ele, creio que ele seja muito relevante para como a gente vê a arte nos dias de hoje, que foi Claude Monet. Ele surge com uma ideia que na época era ousada, era algo que não era comum. Talvez eu gosto de imaginar que aquilo, como eu comentei, se passava na cabeça de outros artistas, mas ele teve coragem de, frequentando uma academia de artes com outros artistas, ele teve a coragem de se levantar dali, da sala de aula, pegar o seu cavalete, colocar ele na rua e começar a pintar o que ele via. E, para a surpresa dele, alguns artistas amigos dele também se juntaram nessa ideia que para a época era, eu acredito, um absurdo. Porque, como eu falei, a arte tinha esse caráter extremamente representativo, extremamente prático, tudo tinha que ser muito realista. E o que acontecia? Todo mundo pintava a mesma coisa, todo mundo era igual. E talvez você pode estar se perguntando como nascem esses gênios,
essas pessoas que saem fora da curva, eu acho que todo mundo tem isso dentro de si, mas a coragem para realmente colocar em prática, a gente acaba se sabotando. E no caso do Monet, ele não deixou essa vozinha interior que geralmente sabota a gente tomar conta. Ele foi e fez. E 2 ou 3 artistas se juntaram a ele nesse processo. E então nasceu um movimento que hoje nós conhecemos como impressionismo, que esse nome deriva justamente dessa qualidade do artista, do pintor, pintar uma impressão do que ele via, uma impressão que ele tinha daquela paisagem, daquele momento. É então que, para mim, fica óbvio que a história da arte ela muda a partir desse momento. E não teria como não, porque estávamos vivendo no mundo a Primeira Guerra Mundial. Então, é claro que grandes mudanças ocorreriam no pensamento das pessoas daquela época. Inspirados por ele, muitos artistas, né, uma série de artistas, deu origem a muitos movimentos artísticos. Como eu disse, ao redor do mundo nós tivemos o expressionismo, o cubismo, o fauvismo, o concretismo, enfim. Qual a conclusão que eu tiro dessa situação que ocorreu do Monet acabar subvertendo toda a arte ali naquele instante em que ele decidiu pegar o cavalete dele e sair para pintar fora da sala de aula? Ou fora do ateliê, né, no caso. A partir desse momento, esse caráter representativo ele cai um pouco por terra. É claro que quando nós estamos falando de arte, ela sempre vai ter, mesmo que ela passou a ter essa conotação que até hoje que ainda hoje é a tecla na qual nós, artistas e professores de arte, batemos. A arte como expressão de si, expressão do que nós vemos, como um processo de catarse até mesmo. Inconscientemente, um caráter representativo, exceto a arte abstrata, talvez. E mesmo a arte abstrata, na verdade. Porque nós sempre partimos de uma referência. Eu acredito que foi aí, então, que a arte se desvinculou um pouco desse caráter representativo, hiperrealista, com foco nas formas como elas eram vistas pelo olho. Que justamente a arte contemporânea ela faz esse papel de sair de todas as questões antes conhecidas como arte cada vez mais e acaba se destacando quem mais sai dessa concepção da arte puramente realista. Porém, ainda com caráter representativo. Talvez não representativo da realidade, mas do nosso interior, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de situações que aconteceram conosco. E eu diria que fazendo uma análise, assim, muito particular minha, a arte realista, ela quase não tem... Com certeza ela não tem o mesmo valor que ela tinha no século XVIII, hoje em dia. Mas eu diria, arrisco dizer que quase ela não tem valor hoje. Com a questão da fotografia, a gente procura muito mais esses artistas que subvertem, que saem. Tanto é que a arte contemporânea, ela ainda não é totalmente popular, mas ela, aos poucos, ela vem alcançando o interesse popular, o que eu acho ótimo. Esse vídeo foi uma breve recapitulação da arte ao longo do tempo e da história da arte. Eu acho até que ele ficou bem resumido. Talvez no futuro eu faça outro vídeo contando com mais detalhes. Mas se você assistiu até aqui,
eu deixo o meu muito obrigado. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like. E bye bye!